Hoje, no Cérebros Brilhantes, vamos explorar um tema que toca o cerne da fé em a ressurreição. Não estamos falando apenas de Jesus, embora ele seja a ressurreição e a vida. Vamos conhecer homens que, pela fé e pelo poder de Deus, trouxeram pessoas de volta à vida. Prepare-se para uma jornada pelas vidas de gigantes da fé em Elias, Eliseu, Pedro e Paulo. Suas histórias são mais do que relatos antigos, são testemunhos do poder ilimitado de Deus. Nossa primeira parada nos leva ao tempo do profeta Elias, um homem de fé inabalável em tempos de grande apostasia em Israel. Ele viveu durante um período de seca severa, um julgamento divino sobre a terra. Deus direcionou Elias para Sarepta, uma cidade fenícia, onde ele encontraria uma viúva. Esta mulher estava em extrema pobreza, prestes a usar sua última farinha e azeite para uma refeição final com seu filho. Elias pediu que ela primeiro fizesse um pão para ele, prometendo que a farinha e o azeite não acabariam até que a chuva voltasse. Ela obedeceu pela fé, e o milagre aconteceu. A provisão divina sustentou a pequena família e o profeta. Mas a história não termina aí. Algum tempo depois, uma tragédia abateu a casa da viúva, e seu filho adoeceu gravemente e morreu. O luto e o desespero tomaram conta da mãe. Ela clamou a Elias, questionando se ele viera para trazer à memória seus pecados e matar seu filho. Elias pegou o menino morto dos braços dela e o levou para o quarto de cima onde ele ficava. Ali, sozinho com o corpo sem vida, Elias clamou ao Senhor com toda a sua alma. Ele se deitou sobre o menino 3 vezes, clamando: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino volte a ele. Era uma oração fervorosa, cheia de fé e compaixão. E Deus ouviu a voz de Elias. A alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Elias desceu com o menino e o entregou à sua mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. A alegria da viúva foi imensa, e ela exclamou: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Este foi um dos primeiros relatos de ressurreição na Bíblia, demonstrando o poder de Deus operando através de seu profeta. Eliseu, o discípulo e sucessor de Elias, também foi um canal do poder de Deus para trazer vida onde havia morte. Sua história nos apresenta não um, mas 2 milagres de ressurreição. O primeiro envolve uma mulher sunamita rica e hospitaleira que, junto com seu marido, construiu um pequeno quarto para Eliseu em sua casa. Em gratidão por sua bondade, Eliseu prometeu que ela teria um filho, apesar de sua idade avançada e da idade de seu marido. A promessa se cumpriu, e a mulher deu à luz um filho. Anos depois, enquanto o menino estava no campo com seu pai, ele começou a sentir fortes dores de cabeça e morreu nos braços de sua mãe. Desesperada, a mulher colocou o corpo do filho na cama de Eliseu e foi procurá-lo. Ela insistiu para que Eliseu fosse com ela, e ele atendeu ao seu pedido. Ao chegar, Eliseu entrou no quarto onde o menino estava morto. Ele fechou a porta e orou ao Senhor. Então, ele se deitou sobre o corpo do menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. O corpo do menino começou a aquecer. Eliseu se levantou, andou um pouco pelo quarto, e depois se deitou sobre o menino novamente. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a mãe e lhe entregou o filho vivo. A cena deve ter sido de pura emoção e gratidão, um testemunho do poder de Deus que honra a fé e a bondade. Mas há outro relato ainda mais extraordinário envolvendo Eliseu, mesmo após sua morte. Anos depois que Eliseu morreu e foi sepultado, um grupo de israelitas estava sepultando um homem. De repente, eles viram um bando de moabitas se aproximando e, com medo, jogaram o corpo do homem na sepultura de Eliseu. Assim que o corpo do homem morto tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu e se levantou. Este evento singular demonstra que o poder de Deus não estava limitado à vida de Eliseu, mas de alguma forma, a unção e o poder que operaram através dele em vida ainda podiam ser manifestados, mesmo através de seus restos mortais, para a glória de Deus. É um lembrete da magnitude do poder divino. Avançando para o Novo Testamento, encontramos os apóstolos de Jesus continuando a obra de seu ministério, incluindo a realização de milagres poderosos. O apóstolo Pedro foi um deles. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, cujo nome grego era Dorcas. Ela era conhecida por suas boas obras e atos de caridade, especialmente por fazer roupas para os pobres. Tabita adoeceu e morreu.
A comunidade, especialmente as viúvas que ela ajudava, ficou profundamente entristecida por sua perda. Elas lavaram o corpo e o colocaram em um quarto de cima. Tendo ouvido que Pedro estava por perto, em Lida, enviaram 2 homens para implorar que ele fosse até eles sem demora. Pedro foi prontamente. Ao chegar, foi levado ao quarto de cima, onde todas as viúvas estavam chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Tabita fizera enquanto estava viva. Pedro, então, pediu que todos saíssem do quarto. Ele se ajoelhou e orou. Após orar, ele se voltou para o corpo e disse com autoridade: Tabita, levanta-te. Imediatamente, ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Pedro, tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. Então, chamou os santos e as viúvas e a apresentou viva. Este milagre se tornou amplamente conhecido em Jope, e muitos creram no Senhor por causa dele. A ressurreição de Tabita não apenas trouxe alegria àqueles que a amavam, mas também serviu como um poderoso testemunho do poder de Deus operando através de Pedro. Foi um momento em que a vida triunfou sobre a morte, restaurando uma pessoa valiosa para a comunidade e glorificando a Deus. Nossa última história nos leva ao apóstolo Paulo, outro gigante da fé usado por Deus para realizar sinais e maravilhas. Este evento aconteceu em Troade, durante uma reunião da igreja. Paulo estava pregando um sermão longo, pois planejava partir no dia seguinte. A reunião se estendeu até a meia-noite. Havia muitos ouvintes, e um jovem chamado Eutico estava sentado em uma janela. Como o sermão se prolongava e talvez pelo cansaço, Eutico caiu em sono profundo. Infelizmente, ele caiu da janela do 3º andar. As pessoas correram para socorrê-lo e o encontraram morto. A situação era de desespero e choque. Um jovem havia morrido durante uma reunião da igreja. Paulo desceu rapidamente. Ele se inclinou sobre Eutico e o abraçou. Então, com calma e fé, Paulo declarou aos presentes: E não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Eutico estava vivo. Paulo não orou publicamente como Elias ou Pedro, ele simplesmente agiu com a certeza da vida restaurada pelo poder de Deus. Eles trouxeram o jovem para cima, vivo, e ficaram imensamente consolados. A reunião continuou, e Paulo pregou até o amanhecer. Este incidente, embora pareça um acidente trágico, tornou-se mais um testemunho do poder de Deus que opera através de seus servos. Mostrou que nem mesmo a morte acidental está fora do alcance da intervenção divina. As histórias de Elias, Eliseu, Pedro e Paulo nos lembram de uma verdade fundamental: para Deus, nada é impossível. A ressurreição dos mortos é um dos milagres mais poderosos e impressionantes registrados na Bíblia. Esses homens não ressuscitaram pessoas por seu próprio poder, mas pelo poder de Deus que operava através deles, em resposta à fé e à oração. Suas vidas são um testemunho de que Deus está no controle, mesmo sobre a morte. Elas nos inspiram a crer em um Deus que pode fazer o impossível e nos lembram que, em última análise, a vida sempre vence em Cristo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Para mais conteúdo como esse, obrigado a todos.